E eu jogava capoeira e fiquei amigo logo dos mestres de capoeira de rua, né? Todo mundo de rua. E os caras eram tudo de candomblé. E eu me dizia ateu na época, nunca fui, na verdade, né? Mas com as religiões afirmam cada coisa que acaba tendendo para o ateísmo. Acho que negar também é tão atrevido, tão prepotente quanto dizer como é que é. Negar a divindade é tão ingênuo quanto explicar a divindade. Então eu prefiro ser agnóstico. Eu sinto que tem coisa, mas não sei o que é. Os caras sempre me chamavam para ir no candomblé. E eu achava que eu ia chegar lá desconfiando. Eu não queria chegar no ambiente onde os meus amigos estavam lá com toda a fé e eu chegar desconfiando de tudo e olhando para ver se está fingindo ou não. Eu preferia não ir. Mas um dia eles chegaram para mim e falaram, vamos lá, cara, é Carmo Damião, vai ter comes e bebes lá de graça. Eu falei, comes e bebes de graça? Ele, cara, é só uma festa. E tem bebes? Eu, tem, só cachaça boa. Eu falei, então eu vou. E aí fui. Só que quem estava na festa eram as entidades, o ambiente era todo sobrenatural. Eu senti, na hora que eu entrei, eu senti a onda, mas eu já estava dentro. Eu falei, bom, já estou aqui, né, vou ficar olhando. E procurei ficar num cantinho, assim, para não ser visto, né, e ficar olhando tudo. E aí foram passando de um ambiente para o outro, estava uma cantoria, uns atabaques bonitos pra caramba, uma dança linda, e os caras cantando o ponto de candomblé. E aí teve uma hora que parou a batucada e a guia-chefe, não sei como é que é o nome, ficou na porta, uma porta que tinha uma cortina de bambu, e todo mundo foi passando para o outro lado, que era lá que estavam os comes e bebes. E foi todo mundo passando, e ela ali na porta botava a mão no ombro de todo mundo. Eu falei, o que essa figura está fazendo com essa mão? E ficava olhando as pessoas, para ver se mudava a fisionomia, se ela toca, mudou a fisionomia, não mudou. O que essa figura está fazendo? De repente a figura olhou para mim assim, falou, não vai passar não? Aí só tinha eu ali em volta, só tinha sobrado eu, vou. Aí fui, meio encolhido assim. Aí a figura botou a mão em mim e falou assim, você não acredita em nada, né, meu filho? Aí deu um frio na barriga. Eu falei, o que eu respondo? O que eu respondo? Vou ter que responder alguma coisa. Eu falei, não precisa responder nada, não. Eu falei, caraca. Nessa vida não importa o que você acredita, não. Importa o que você faz. O que você acredita pode mudar de uma hora para outra, depende dos acontecimentos da vida. O que você fez está feito, a consequência está ali na frente. Então, em vez de se preocupar com o que você acredita ou com o que a pessoa acredita, se preocupa com o que você faz ou com o que está sendo feito. Porque isso aí tem consequência. Acreditar não tem muita consequência, não. Você pode acreditar em qualquer coisa e pode mudar de crença. Deus não precisa da crença de ninguém, não. Isso me esclareceu. Falei, pô, é isso, cara. Não importa o que eu acredite. Importa o que eu faço. Eu não estou na matéria? É na matéria que eu vou exercer minha espiritualidade, não é no templo. Não é puxando o saco de um Deus imaginário, não. É convivendo com meus irmãos. Como é que eu atuo no meio da coletividade? Eu sou tolerante ou sou intolerante? Como é que eu reajo diante de um insulto? Como é que eu reajo diante de uma perda? De uma discordância? De um desafio? É aí que eu vou demonstrar minha espiritualidade. Porque no templo, todo mundo é santo. É na rua que a gente se mostra como é. E a espiritualidade da gente é o que a gente é. Não é na ostentação por olhar alheio, não. Parece que inventaram uma nova divindade chamada Zoto, né? O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, o que os outros estão vendo, que você vai sair assim. É uma divindade nova, opressora, mais uma. Talvez consequência do estilo da sociedade, que é opressor também. A sociedade faz tudo para a gente ser oprimido, a gente se oprimir, a gente mesmo. Por isso tem tanto problema psicológico, por isso que tanta gente toma antidepressivo, porque se deixa pressionar e acaba indo fazer o que é recomendável. O que é recomendável é ser medíocre, é ser superficial.